Então, a Marfisa Ramalho Reis é mestre em Psicologia Clínica pela PUC Rio de Janeiro, psicóloga pela PUC São Paulo, membro analista da SBPA, Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica, membro da IAPA, International Association for Analytical Psychology, especialista em psicoterapia de casais e famílias, Núcleo Pesquisas, membro da ATFRJ, Associação de Terapia Familiar do Rio de Janeiro, membro da ABRATEF, Associação Brasileira de Terapia Familiar, organizadora do livro Família em Foco, sob as lentes do cinema, pela editora Paulus, junto com Gaspar Kersh, autora de vários artigos sobre família, psicossomática e sonhos, trabalha como psicoterapeuta no Rio de Janeiro. Essa nossa querida que vai hoje trazer esse filme tão bonito que é A Última Nota. Pode começar, Marfisa. Então, boa noite a todos. Primeiro, eu agradeço esse convite, né? Estar voltando aqui a apresentar na SBPA Rio de Janeiro, e especialmente com minha querida amiga Glória, parceira de muitos trabalhos, como ela disse, há muitos anos, e a todos os outros, né, os quais eu tenho uma longa relação de longa data, né? E várias emoções vividas, muitas. Já dançamos diferentes ritmos. E, e esse filme é interessante porque ele fala exatamente, ele começa exatamente dizendo que sem a música a vida seria um erro, né? E a música é isso. A música evoca sempre emoções e movimentos, né? A vida como movimento. E eu gosto muito das artes. E com a cinematográfica, eu tenho um enorme prazer. E quando eu sou assim provocada a refletir simbolicamente, aí eu me entusiasmo. Mas eu me questionei, né, um pouco quando eu escolhi esse filme. E depois eu falei, por que esse filme? Se eu já falei sobre ele, se eu já escrevi sobre ele. Inclusive, nesse nosso livro aqui, é Cinema e Psique, né? Dramas arquetípicos projetados na tela, qual eu sou uma das organizadoras, mas é até onde eu alcanço, é um filme é um filme que me toca profundamente. E eu penso que esse tema também não se esgota em nossas reflexões, né? E a gente sabe, a gente rumina, o que a gente sabe que a mente produz hormônios que são necessários para o nosso equilíbrio, não é? Então, a última nota, é o CODA, 2019, tem como diretor o canadense Claude Lalonde, e essa película ela nos leva assim, a profundas reflexões sobre uma dor que é engendrada pelo processo de luto, que implica em desapego e o vivenciar uma dor profunda, né? E vai ser essa a minha leitura, né? A jornada do que alguns chamam de elaboração do luto. Eu não sei bem o que é isso, não, mas, no entanto, eu vou falar desse processo aqui, neste filme, com esse nosso protagonista tão encantador, né? Então, essa película ela nos mostra mesmo reflexões desse virtuoso no piano, né? E a fragilidade humana, angústia, melancolia e metanoia. É um período de grandes transformações. E o nosso protagonista, o Henry Cole, que é vivido pelo Patrick Stewart, ele sofre com a perda da companheira e com o inevitável momento de retornar
retornar aos palcos, né, depois de um afastamento pelo luto. E também as questões da idade, da aposentadoria, não é? É um idoso vivendo a consciência de finitudes, assim como as constantes crises de ansiedade nesse retorno, né, aos palcos. Quer dizer, terminar uma carreira brilhante como pianista, assim como lidar com as mazelas do envelhecimento, né? E aí ele vai encarando a própria solidão e admitindo a solidão que nos constitui, né? A solidão constitutiva, né? Mas o filme ele começa assim com uma voz feminina, que é a da Ellen, vivida pela Kate Holmes, que abre o filme. Eu não vou falar o texto, é um texto muito bonito, ó, mas a primeira frase é exatamente essa do Nietzsche, de que uma vez sem a música a vida seria um erro. E é interessante nesse filme a alusão a Nietzsche. Aliás, começa e termina com Nietzsche, né? Que Nietzsche, inclusive, considerava a arte como a tarefa suprema, a verdadeira atividade metafísica nessa vida. O Nietzsche era atraído pela ideia da transformação, ou seja, de que tudo muda o tempo inteiro. Ele criticava sempre as ideias que pensam a vida como dicotômica, né? Assim como Jung, entre vida e morte, homem e mundo, sujeito-objeto, alma-corpo, consciência, inconsciência. E a sua filosofia de que o intelecto não deve desmerecer a vida, e sim colocar-se a favor dela, né? A vida, segundo ele, é sempre uma luta em todos os seus aspectos. E é em si vontade de potência, né? E nós somos movidos também pela única verdade que é a finitude. As dores e a angústia do Henry, o nosso protagonista, elas sempre aparecem via enjoos, expressões faciais e através da sua solidão e do seu contato com a natureza. Ele não gostava de procurar entender ou explicar essas dores. E assim ele vai se relacionando com a sua própria natureza. E nós sabemos que Jung e Nietzsche também viveram experiências seguindo a busca máxima délfica, né? Do conhece-te a ti mesmo ou torne-se quem você é. Inclusive, em Assim Falou Zaratustra, eu gosto dessa citação do Nietzsche. Ele diz que grande no homem é ser ele uma ponte e não um objetivo. O que pode ser amado no homem é ser ele uma passagem e um declínio. E assim, nós vamos procurar aqui ir compreendendo essa jornada do luto na vida desse nosso protagonista, o Henry Cole, pela via simbólica. No início também tem uma cena onde ele aparece em movimento. Me parece dentro, numa atitude muito reflexiva, me parece assim que esse movimento já é assim uma disposição para enfrentar a dor, que foi para ele se isolar nas montanhas e nas reflexões e reorganizando as suas memórias. E aqui eu me lembrei também do início da Divina Comédia, no Inferno de Dante, né? Onde ele diz que vai para uma selva escura, simbolicamente, mesmo aqui no filme, os Alpes suíços. E Nietzsche também ia para lá, inclusive ele para Sils Maria, para realizar esse mergulho, né? Ele ficou, inclusive, lá na casa do Nietzsche, que o Nietzsche ficava. E
E assim começa a entrada do inferno de Dante. Ele diz assim, o primeiro verso: em meio caminhar da nossa vida, fui-me encontrar numa selva escura. Estava reta minha via perdida. E aí, no filme, inicialmente a gente vê o Henry tocando Fantasy, que é uma peça composta por Schumann e considerada uma das obras centrais do período romântico. E quando ele retorna ao camarim, seu agente lhe pergunta: você teve calafrios? E ele responde: você tem ideia da imprudência que é tocar na frente de uma plateia? No entanto, a plateia encantada pede bis. E aí a gente vê depois ele numa coletiva com a jornalista, e ao ser perguntado por que ele não atendeu o bis, ele responde, aspas, gosto de finais definidos, à maneira do mar, que termina abruptamente aos seus pés, no limite da morte da última onda. Fecha aspas. Então, parece aqui que esse seu sentimento, ou seja, já anuncia aqui o propósito de ser a última onda, né? E entra a jornalista Helen e pergunta para ele, ela mexe na ferida dele, né? Ela pergunta, por que fantasy? É porque se trata de um grito de desespero por ele se separar de Clara? Clara Schumann foi a mulher com quem o Schumann teve 8 filhos. E parece que ela morreu também com suicídio. E o Henry, então, responde para ela. Quando perguntaram a Schumann sobre a intenção dele, ele não disse nada, apenas sentou-se ao piano e tocou novamente. E aqui, então, a gente já percebe o sentido do símbolo música, né, que permeia toda essa película. Aqui como algo, né, que nos fala entre os interstícios das palavras e do som. Né? Também lembramos aqui Nietzsche, para quem a arte existe a fim de que a verdade não nos destrua. Disse ele, a arte, nada mais que a arte, ela é a grande possibilitadora da vida, o grande estimulante da vida. E a Ellen consegue, então, o que ela queria. Né? Ela queria escrever sobre a vida do Henry, fazer uma entrevista com ele. E ela consegue, com a ajuda do Paul, né, a realizar esses contatos e poder fazer a entrevista com ele. Mas isso após ela confessar ao Henry de que ela fora salva depois de uma vivência de fracasso quando tinha 15 anos, ao ouvir dele como professor. Aspas, o que mais importa é a experiência e não a performance. O maior dom, o que realmente destaca alguém, é a capacidade de sentir. Fecha aspas. Então, essa ênfase aqui na experiência e no sentimento, isso é muito nietzschiano, né? E nos inquieta também. E aqui também eu vejo uma harmonia com Hillman, que chama do seu conceito de soul making, né? Cultivo da alma, o que, segundo ele, é uma psicologia artesanal, uma vez uma psicologia artesanal em vez de uma psicologia do desenvolvimento. E ele diz: nós trabalhamos com sonhos não para fortalecer o ego, mas para fazer realidade psíquica, para fazer com que a vida importe através da morte, para fazer a alma coagulando e intensificando a imaginação. Não é? E aqui a gente tem também, durante as angústias dele, um sonho
que depois a gente pode abrir para discussão o que significa, quando ele sonha com as teclas do piano, falta das teclas pretas, né. Depois deixo isso para vocês aí discutirem um pouco e ampliarem esse sonho. Então, o Henry, ele vive essa angústia do luto pela morte da esposa, que havia cometido um suicídio, a gente fica sabendo depois, né. E em razão desse sofrimento, foi que ele afastou-se dos palcos por 2 anos. E seu retorno é esse início, né, melancólico, porque ele vive com medo dos seus tropeços e das falhas, né. E aí se impõe também esse tempo, aposenta ou não, né, tendo esses lapsos de piano. E em um dos intervalos de uma apresentação, ele sentindo-se muito angustiado, ele se recusa a retornar ao palco e o Paul chama Ellen, né, o Paul é o seu agente, seu fiel escudeiro, e chama Ellen para que ela o ajude, né, e diz a ela que ele havia falhado na coda. E é muito expressivo esse lapso na coda, que a coda representa a seção em que uma música termina, ou seja, a coda é um fragmento musical no término de uma peça, né. E aqui, em sintonia, então, com Nietzsche e Jung e o nosso protagonista, de que o que importa realmente é a experiência, eu vou passar pequenos vídeos. E o primeiro, espero que entre fácil aqui, né, Alice? Vamos lá, vou colocar aqui. Vamos ver, é porque a experiência das imagens desse filme, eu acho que é o que o Hillman fala de self-making, né. Vamos ver. Pode soltar? Pode. Quando eu falar vídeo, você pode ir soltando. London concert sold out. They're even putting extra seats on the stage, including one for the Prime Minister. Come on through. Sit down, Paul. It's not going away. It's not going away. What's not going away? That thing that happened to me during the Beethoven. Oh, you know what I remember from that evening is like just what everyone else remembered was that you played marvelously, despite the enormous pressure of a long-awaited return. And not only that, Yesterday I froze in front of a dozen people, for God's sake. I'm sorry. No. Helen saved me. Helen, Morrison, the journalist. I couldn't play. She saw something was wrong and she bailed me out. how? She sat down beside me and we played together. What's wrong with me, Paul? I know this is difficult for you, and it feels real, and of course it is, but we all have that voice inside our head. I mean, I hear it every day. That little neurotic bugbear. What if? What if I forget? What if I miss the shot? What if I suddenly turn the steering wheel? That's not reality. You were born with a gift, Henry. And you have dedicated your entire life to it. And it has been tested and approved and unanimously praised. I mean, you've played enough scales and arpeggios and trills to circle the earth 10 times. Your whole friggin' brain is wired to make music. Believe me, it would take a massive amount of work to derail all that. And that is the truth. So the next time you start imagining things, I mean, if there is a next time, you just take a deep breath. You remember who you are, and you tell that bugbear
bear to fuck off. Então, aqui a gente pode pensar, né, um erro no seu conflito, aí pensarmos também nesse confronto com a sombra, né, o Paul como uma figura de sombra, né, seu fiel escudeiro. E, simbolicamente, nós compreendemos como o tempo da virada, né, um tempo dos términos que é sempre vivido como mortes. São tempos de passagem e, no entanto, vividos com muitos medos, né? Nós podemos, por exemplo, imaginar o temor do palco que deve acometer vários artistas em tempos de Coda, né? Esse temor que pode ser proveniente assim de problemas físicos, psíquicos, insegurança, ou pela inexorável realidade temporal que é da idade já avançada, né? São mazelas que o deus Cronos nos traz. Mas o que é o tempo, né? Poderíamos aqui fazer uma reflexão, uma longa reflexão sobre o tempo, mas aqui não tem espaço. No meu texto eu fiz isso, que é acho um tema muito interessante. E me encanta muito do livro 11, a colocação de Santo Agostinho no seu livro 11, em Confissões. Seu livro Confissões, né? Do seu livro Confissões, o livro 11, né? Onde ele propõe o tempo do mundo e o tempo da alma. O tempo do mundo se caracteriza pela impossibilidade de duração. É o tempo do relógio, né? Do tic-tac. E o tempo da alma é de uma lógica que não é a do mundo, é de uma lógica absolutamente própria. E nessa lógica, as coisas duram, né? Pois é um tempo cheio de avanços, recuos com retardamento. É o tempo absolutamente individual na elaboração do luto, né? Então, retornando ao nosso protagonista, né, que temendo voltar ao palco, quando ele teme, ele ouve da Ellen que as pessoas apenas ficam felizes com ele tocando e simplesmente voltar e tocar, né? E a fala dessa mulher representante sua ânima, então surge um efeito e ele voltou ao palco. Então ele toca e aí surge aquela exuberante paisagem dos Alpes, como que trazendo a força da natureza, expressando sua própria natureza, sua alma musical. E logo em seguida, o novo se anuncia, porque entra um jovem no camarim e diz a ele: eu quero ser como você. E o encontro entre o velho e o novo, né, talvez já anunciando um tempo de renovação, o puer senix, né, também assim como contato com a sua ânima. Ele já faz alguma mudança nesse tempo da aridez do luto, né? E entre o Henry e a Ellen surge uma relação afetiva e sensível. Eles passeiam pelo parque e ele fala de seus lutos, das suas, porque a sua solidão é seminal. Sua mãe era cantora e o pai o seguiu o mundo afora, deixando o Henry num colégio interno desde criança. E na adolescência, disse ele, eu não vivia sem Schumann. Só por ele me sentia compreendido. E agora sente-se abençoado por Bach e Beethoven. E ele relembra com ela da sua companheira de anos, da sua alegria, dos seus planos para o futuro, da felicidade de ambos, traçando projetos. Recorda dos dias felizes que ele estava com ela, né, nas montanhas. E, no entanto, no dia seguinte, ela morre, né? E aí ele expõe seu sofrimento e a sua perplexidade diante da morte. Ele diz: eu nunca senti algo tão frio
Assim como as pessoas morrem enquanto alguém está comendo ou abrindo uma janela, ou enquanto seu companheiro está sonhando ao seu lado, né? E aqui eu fiz uma associação também lá com o inferno de Dante, né? Eu associo com o gelo do fundo do poço, que é o último ciclo do inferno, que é o ciclo dos traidores, o 9º ciclo, porque depois a gente fica sabendo que a mulher cometeu um suicídio. E eu penso que esse jeito bruto e inesperado de perder alguém, eu imagino que é uma vivência mesmo de traição, né? O final do inferno é gelado, sem amor e sem esperança. É um encontro com Lúcifer, né? O final do inferno, o local dos traidores, é de gelo. E aí o filme sugere que, então, que ao nos depararmos com o arquétipo da morte, nós somos obrigados a realizar a nossa finitude. E a vivência é sempre do absurdo e do inacreditável e de tremenda limitação. No entanto, como é que ficaria a nossa equação pessoal se baseássemos nossa vida no medo e negássemos a morte, a realidade última? Hã? Se adentrássemos nas fantasias de imortalidade negando a morte, nossa caminhada, eu penso, seria claudicante e sem vigor, né? O Henry, depois ele convida a Ellen para voltar com ele para a Europa, e ela aceita. Mas aí, num almoço lá entre os amigos e tal, ela erra a mão no tempero. E algo, então, parece que está fora de ordem, né? O Henry, então, depois decide viajar, e ela, inclusive, havia sugerido a ele esse lugar, essa pousada lá nos Alpes, esse hotel, onde foi exatamente a casa onde o Nietzsche ficara. E ele, então, vai e diz a ela que agora ele já pode ficar sozinho. Ele quis ir sozinha, né? Inclusive, ela diz para ele: eu te amo. Ele diz: mas eu sou um velho. E algo contra jovens, disse ela sorrindo, né? E a impressão que a gente tem é que ele ainda teme o novo, e em razão disso ele se isola, vivenciando a sua solidão. Nós observamos, né, que a solidão, quando ela é imposta pelas perdas, sejam de pessoas queridas ou de etapas da vida, se ela é vivida com amargura, isso torna as pessoas ranzinzas, né? Como ele aparecia até então nesse filme, até aí parecia um velho rabugento, né? E mal-humorado. Porque é assim, né? Fugir da vida não nos liberta da lei e das dores, das perdas, das mazelas e da lei do envelhecimento e da morte, não é? Se a gente se fixa em fase da juventude, impede sempre a descoberta de conteúdos e de sentido da vida, né? Então, porque morremos todos os dias, mudamos de etapas, de projetos, ideias são anuladas, ocorrem decepções nas relações consigo mesmo e com os amigos, sonhos são abandonados. E o processo de individuação é isso, impõe perdas e ganhos, não é? A nossa querida colega e amiga Iraci Galiás, no nosso livro Família e Identidade, ela, com competência e empatia, ela nos apresenta as dores do luto e a dificuldade que advém do próprio diagnóstico, nem sempre fácil de ser feito, né? E ela nos mostra como a intensidade da dor está relacionada a diversos fatores, e um deles a fase da vida. E ela atribui como uma das árduas tarefas do processo de envelhecimento o desapegar-se de um cônjuge de longa jornada. E sabiamente ela considera que, aspas,
talvez a viuvez do idoso venha coroar o aprendizado do desapego já tão treinado em situações anteriormente vividas. Quando ela escreveu isso, esse texto, ela não havia passado por isso ainda. Mas faz parte, né? Prever. Porque a gente sabe que a passagem de uma etapa da vida a outra é uma imposição, e disso ninguém duvida. Nós não escolhemos, e sim sofremos o movimento da vida. E como espectadores, nós ficamos impactados aí com a relação do Henry com a natureza. Imagens belíssimas, né? E inicialmente nós percebemos incômodo e angústia. Havia uma certa melancolia que deixava o nosso protagonista insone, sempre lembrando de Ellen, a representante de sua ânima, né? Que já havia mudado. Depois que ele viaja, ela sai com o carro e o que sugere é que houve um acidente e ele é obrigado a viver um novo luto, não é? E aqui a gente tem o vídeo 2. Pode jogar, Alice. Vamos ver se ela consegue entrar. Que nós vamos ver a dor e a solidão e também a consciência da nossa impotência e limitação, né? É, essas imagens nos mostram mesmo a consciência da nossa impotência e limitação. E esse relinchar também é muito expressivo, né? Pois vocês podem nos ajudar a falar mais sobre isso. Quer dizer, é preciso também ócio, né, gente, para tempo para poder se entregar a essas imagens interiores e sentimentos. Aqui eu lembro do livro da Verena Cast, A Alma Precisa de Tempo, né? Então, profundas reflexões que surgem às vezes transitam entre luz e sombras, dores e alegrias. E a vivência de imaginação criativa, elas não acontecem sob pressão e a correria. Nós precisamos da solidão, não é? Porque a linguagem do inconsciente é simbólica. As palavras e as imagens, elas representam ideias, sentimentos e sensações que experimentamos. E como a energia psíquica é intensa, nós somos obrigados a dar-lhe atenção, né? E que essas cenas belíssimas que mostram o Henry solitário, imerso numa deslumbrante natureza, ela nos remete, por exemplo, me remeteu a uma fala do Joseph Campbell ao descrever esse tempo de imersão como uma experiência absoluta, frente à beleza. Ele diz assim, aspas, quando olhamos para o pôr do sol e dizemos, isso como uma participação com a divindade, uma experiência de tremendo poder com a maravilha. Quando você sente uma dimensão maior que a humana,
Deus como a manifestação da natureza, como veículo da energia que é representada por várias figuras, imagens que representam deuses e demônios, personificações de energias, total mistério. Fecha aspas. Que é isso, no devaneio e na comoção estética é que se dá a transformação, né? No evento artístico, todavia, é só quando o ser se expõe é que se transforma. E é assim que aprendemos a nos aceitar, com uma experiência em constante reformulação, uma individuação em movimento e como seres com as suas contradições, não é? O nosso olhar junguiano considera que a vida é um processo energético. A vida é teleológica, por excelência. O organismo nada mais é do que um sistema de objetivos pré-fixados que procura alcançar. E da mesma forma, como nos mostra Jung em sua obra, a trajetória de um projeto ela termina quando ela atinge o alvo, que é, portanto, a meta para a qual tende uma vida inteira. Né? Mesmo na sua ascensão, no seu zênite, a gente pensar o palco e a plateia de um virtuoso, são apenas etapas e meios através dos quais se alcança o alvo, ou seja, o sentido pelo qual se trabalhou tanto. No entanto, o alvo, no entardecer, é a morte. A certeza que temos é da impermanência, né? E a solidão buscada por Henry, nós percebemos no início do filme, na verdade, o que vemos é um processo repleto de suas memórias, em seu tempo solitário, como um tempo de elaboração de suas vivências e confrontos com sua sombra, né? Esse mergulho aqui, a gente pode ser lembrando o mito de Orfeu, né? Vocês conhecem, fala da descida ao Hades, né? Num tempo de luto, onde ele foi tentar buscar a sua Eurídice, né? Desesperado e sofrendo, ele vai até o mundo dos mortos com a sua lira para resgatar Eurídice. E poderia tê-la trazido, se não tivesse olhado para trás, né? Aí a morte simbolicamente como a passagem. E nós, em templos enlutados, buscamos resgatar o que é nosso e, de alguma forma, transformar nosso lugar na vida, reorganizando nossas memórias, assim como buscando o desapego da matéria, que nesse mito é representado por Eurídice, né? E como nós podemos, então, ir acompanhando pelas belas imagens fílmicas, as cenas parecem ser, psicologicamente falando, o tempo do deserto e da obscuridade, em que é preciso resgatar peças do mundo interno para viver esse sentimento de finitude. E aí eu tem um vídeo 3, que eu achei importante também, que nós vamos ver o progresso desse mergulho do Henry. Vamos, vamos vendo, Alice? O vídeo 3, Alice, o vídeo, Alice. Botão aqui, gente. que a gente vai ver a transformação, né, interna nesse processo de elaboração desse luto. Ele continua seu mergulho. Está sem som, Alice?
Vou tentar colocar de novo. Não sei por quê. Terminou o vídeo? Não, eu Só- queria mostrar a parte mais importante. Essa aí pode até acelerar essa que já passou. A gente Vamos ver. pode acelerar um pouquinho o que já passou? Aí. Hum. Enfim, a gente vai vendo aí que, à medida que o Henry faz as suas caminhadas solitárias, ele encontra flores, vai à cachoeira, se molha, e nesse momento seu rosto já muda de expressão, está mais suave. Ele já podia respirar mais profundamente. E aliviado, ele pôde juntar pedra sobre pedra, sendo essa uma linda e bastante expressiva imagem, não é? Porque ele brinca com as pedras à beira do rio como se desejasse esculpir algo. E Jung também se mantinha conectado com as associações poéticas que lhe ocorriam, escrevendo fragmentos literários diversos e permitindo, como ele disse, a pedra falar. Que após a morte de Emma, sua esposa, Jung procurou superar seu luto trabalhando com esculturas em pedras. E a esse respeito ele escreveu: foi muito difícil estabilizar-me de novo e o contato com a pedra ajudou-me consideravelmente. Pois é, boa pedra, má pedra, ou pedra ruim, legítima, falsa, extraída ou encravada, deve ter sempre um significado, né? E aqui eu cito o Hillman sobre isso, que disse: qualquer pedra, quer seja no solo, na palma da mão, esculpida numa estátua, usada como ferramenta ou rejeitada como amuleto, pode ser um objeto que fala, ou seja, um totem ou um fetiche, dependendo de onde for colocada, como é cuidada e de que seja ritualisticamente encarada. E aí é muito interessante, porque a gente vai ver que o Henry já podia lidar com a rigidez da sua personalidade. A gente ele encontra com o vigia da noite do hotel, o Félix, né? O Félix que se mostra um homem sensível, após ele ver o hóspede com um livro de poesias, ele reconhece aí o poema do Goethe, que o informa que o Goethe também passou por lá, por essas redondezas, e deixou escrito esse poema. E ele mostra para o Henry, deixou escrito, que ele diz, inclusive, para o Henry, que o poema é triste, mas que para ele é tranquilizador. É assim: nas copas das árvores, dificilmente ouves um sopro. As aves dormem nas árvores. Esperes, pois em breve também descansarás. E essa relação com o vigia, né, da noite prospera. E ele joga o xadrez, né,
porque antes ele não queria nenhum papo com Félix. E agora ele já joga um xadrez, né? E após uma caminhada, quando o Henry volta à noite, ele se comove ao ouvir o som de um piano e percebe o vigia ouvindo o seu CD, né? E confidencia-lhe que esse era a música preferida de sua esposa. Então, o Henry aí já demonstra relacionar-se com as figuras sombrias e noturnas. Ele já havia poesia e música em suas noites, né? Porque nós, todos aqui sabem, temos insônia em tempos de ansiedade e conflitos. No entanto, aquelas noites em que suportamos a insônia e ouvimos as nossas figuras internas que querem jogar xadrez conosco, aí a gente amplia a consciência, não é? Porque o xadrez como símbolo é bem um símbolo assim do combate entre os opostos, morte e vida, claro e escuro, bem e mal, céu, terra, o inferno, né? E as figuras da noite nos nossos sonhos, elas sempre nos ajudam a compreender o que na vigília tememos, não é? Estamos sempre apressados. E como disse o Nietzsche, a pressa é universal, porque todos estamos fugindo de si mesmos, né? O Paul, o agente, ele descobre o local em que o Henry se isolara e vai ao seu encontro e ouve do Henry: meu tempo acabou, não precisarei mais de um agente. E a cena seguinte, né, aparece ele aliviado, imerso numa piscina, e uma criança fazendo gracinhas para ele. Ele já não é mais carrancudo como antes, ele sorri para a criança, das gracinhas da criança, né? Então, em tempos de luto, passamos a nos ocupar com a solidão, com feridas profundas que as perdas provocam, né? Lidamos com cicatrizes e com a própria finitude. No entanto, essa é sempre uma experiência solitária, mas que ela também reverbera na dinâmica familiar. Cada mudança de etapa representa uma morte, pois nós somos sempre obrigados a desistir de comportamentos nos quais estávamos sempre apegados, né? E todos os ciclos da vida, tanto pessoal quanto familiar, apresentam um começo, um meio e um fim. E Henry, então, aí já aparece em paz com a sua solidão, né? E essa atitude, eu acho que aponta em consonância com o que disse Otávio Paz, aspas, viver é nos depararmos do que fomos para nos adentrarmos nos que vamos ser. Futuro sempre estranho. A solidão é a profundeza última da condição humana. Então, e nesse cenário exuberante de montanhas e vales, aparece o Henry, então, num estado de meditação. E nessas imagens, então, surgem figuras, parece como se fosse uma imaginação ativa, lá surgem os gênios da música, e ele se sente, então, ao lado de Beethoven e de Bach. Simbolicamente, então, nós compreendemos que, ao sermos boa companhia para nós mesmos, nunca ficamos solitários e abandonados, não é? E nesse momento que ele está lá sentindo a presença do Bach e do Beethoven, surge um texto como sendo a sua reflexão. Assim, já foi dito que a música de Beethoven fica no crepúsculo, entre a perda e a esperança eterna. Acredito que o mesmo vale para a vida, exceto pela parte do eterno. Compositores alemães são mesmo uma boa companhia. E a imagem final é ele indo ao encontro
de uma rocha ancestral, o que parece nos mostrar a transitoriedade da vida, a nossa fragilidade e a perenidade da pedra. E esse é o último vídeo que eu acho lindíssimo de vocês virem. Vamos lá? No vídeo que eu chamei aqui de A Completude, né? Ele... Então, o Henry, então, aí já pôde sair do seu isolamento e aparece uma cena final, que é ele num carro em movimento, lendo o artigo que a Ellen escrevera, está numa revista. Mas vou deixar para... Não vai dar tempo de ler, já estamos, quero ouvir vocês, a troca, vamos conversar a respeito. E aí aparece a cena, ele ao piano, tocando, né, uma música belíssima. Liliana, que prazer vê-la, ver outros. Belíssima, Marfisa. Você fez um mergulho lindíssimo e profundo. O tema é Muito grata por profundo. você ter nos apresentado isso. É bem interessante que a pedra, né? Essa pedra que aparece no final, simbolizando o que fica, né? É, O tema da finitude, né? Tão forte nesse filme, né? E é o símbolo dessa pedra, né? Aquilo que permanece. A pedra é o que permanece. é. É muito, muito bonito esse filme. Muitos símbolos, né? Muitos símbolos. E também as imagens, quando ele, várias cenas em que ele fica no carro, o carro em movimento, como se a vida continua. A vida não para, É. mas ele para, ele está parado dentro do carro. São várias essas cenas. E na cena em que a Ellie aparece no final, também ela está dentro do carro, No final, simbolizando a vida que passa, que não para de passar, mas ela está parada. Pela primeira vez no filme, ela está parada dentro do carro. Chama ela atenção morre, isso. né? Ela morre de acidente Ela morre de acidente, né? E quando ele esse parte. nome Coda, né? Coda é o último arranjo de uma peça musical É. e que pode trazer algo de novo, né? E que às vezes pode trazer alguma coisa de novo, de diferente da peça, para encerrar, né? E é onde ele engasga, aonde ele se atrapalha naquela audição que ele faz, exatamente nesse momento, né? Ele chega no final, mas ele não consegue ultrapassar com uma coisa nova, né? Ele não consegue fazer uma passagem, né, para uma novidade, né? Era a angústia dele, né? De estar vivendo o final, É. né? Vivendo o luto e a possibilidade de encerrar uma carreira brilhante, né? Uhum, é. E aí, quem é que está querendo falar? Vamos O que abrir para. vocês entenderam? Tem um sonho, né? Você lembra do sonho dele? Onde Sim, mas ele acorda da- da- assustado porque nas teclas há várias... Falta teclas pretas.
as teclas do piano, ele acorda assustado quando vê aquela falta. O sonho é uma radiografia, né? Será que alguém quer falar do sonho? Aí, se lembre de ligar o som, hein? Que vocês estão sem som. Quem quiser falar tem que ligar o som. Porque alguém Porque o lembra? sonho é uma radiografia do psiquismo, né? Traz o que está acontecendo. E também é uma mensagem do inconsciente, uma orientação. O sonho da falta das teclas pretas, né? É a falta que ele sente. Ele sente uma falta terrível. Um piano que não tem teclas pretas não dá para tocar. E é como ele está se sentindo. Ele está se sentindo incapacitado. Não é um pesadelo. Ele tem um pesadelo. Ele acorda É, angustiado, né? Pela situação em que ele se encontra, né? é um Como medo de se, perder, né? Ele está vivendo angústia da perda, do luto da mulher, né? E a sim, perda do e isso está instrumento tornando dele, né? incapaz, Fica né? danificado, né? Um instrumento, Ele está, né, como um instrumento, né? Ele se sente cada faltando, né? instrumento é vida dele. Incapaz de produzir, né? Música era a vida dele. Como ele disse, na minha adolescência, eu me senti acompanhado por Beethoven, né? Uhum. E quando ela pergunta para ele o que você seria se não fosse músico, ele fala: o que seria da sua vida se não fosse músico? Ele falou: mas então não seria a minha vida? Ah, pois é. E aí? Quem é que está querendo É falar? forte, né? Muito forte, muito forte, muito profundo. Esse tema deixa a gente mesmo tocado, né? Porque falar de. Finitude, né? Glória, eu Mexe, né? levantei a mão, estou com a mão levantada aqui para falar. Então, Fala, por favor, Mafisa. É, O Sueli, Sueli, é porque eu eu não, estava eu não sou esperando muito se boa nesse outras negócio de mão. pessoas falassem, né? Mas eu vou falar. Fala, querida, fala. É, é, esse homem que desde a infância sofreu um abandono, né? Quando ele é traído pela mulher dele, porque a mulher o trai quando se suicida, ele repete na vida dele o que havia acontecido lá na infância dele, quando ele é colocado lá dentro daquele colégio interno, né? E aí ele tem que fazer todo esse processo de resgate, e graças à arte, porque a arte nos salva, ele consegue. E essa coisa da pedra, que eu acho fantástica, porque os primeiros deuses, nos primeiros povos primitivos, eram nas pedras que os deuses se encontravam, né? Naquele momento, a minha sensação, Marfisa, naquele momento que ele vai e coloca aquelas duas pedrinhas em cima daquela pedra grande, Uhum. é como se fossem as duas mortes que ele estava elaborando, que ele já podia falar delas. E aí ele depois pode ter o contato com aquela grande pedra, que são os minerais que nós somos, que temos dentro de nós, né? Porque dentro de nós o que constitui aquela pedra está ali também dentro do nosso organismo. E aquela volta, aquela entrada dele na natureza, é a salvação que a gente faz quando a gente entra em contato com os nossos lados obscuros e instintuais, né? Que tem lá todas as forças dos elementos, né? Terra, ar, água,
né? É, O outro esqueci. Fogo não tem. Fogo não tem. O fogo tinha que estar dentro dele. O fogo tinha que ser, Sim. né? Flamejar dentro dele para ele poder se transformar. Mas esse filme é assim, nossa senhora. Adoro escutar você falar dele, sempre. Obrigada. acho que a Liliane soltou um monte de mãozinhas aí. A Liliane. Lili? Cadê a Liliane? Fala, Liliane. Oi, Marfisa, Oi, obrigada. querido. Você ampliou muito o filme que eu vi, e claro que me impactou muito, gostei, e você trouxe uma leitura belíssima, muito estética e psicologicamente profunda. Só comentando algumas, você analisou o filme todo e com os complementos que foram trazidos aqui, a Glória, a Sueli, essas ermas são também as ermas do Hermes e se faziam como ritual dos mortos, de empilhar pedras. Então, tem todos os sentidos do luto, do simbólico e da ritualização desse luto. E eu vejo um pouco na solidão. Curiosamente, acho que no sonho das teclas, acho que eu adormeci, porque eu não lembro dessa parte. Eu acho que eu vi um de nada. Agora que você, eu devo ter cochilado bem no sonho dele. Mas lembrando as teclas brancas, são as que marcam o som, e as pretas é que dão as nuances. Então, É, as escalas e as nuances se dão nas pretas. Então, também isso poderia mostrar como que ele ia dar nuance às perdas, à dor, e estava assustado de perder essa possibilidade, um exímio músico que ele era. Mas o que a Sueli falou do abandono, sim, parece que foi uma surpresa, porque, Marfisa, você lembrou é, bem que ele estava com projetos com a mulher, os dois bem apaixonados, enfim, numa relação longa, mas tendo projetos e amor em comum, e ela se mata como, eventualmente, a Clara, a Schumann e tal. Então, foi é, né? Foi um novo abandono. E a morte da Ellen foi uma é, morte para ele diferente, porque ela morreu no meio de uma promessa de amor. E ela não morreu porque ela quis, digamos é, assim. é. Foi Um acidente ali. foi um acidente. Então, de alguma maneira, ele pôde, eu acho que para viver também esse luto e essa solidão, ter essa lembrança de um resgate amoroso, que quando ela morreu, eu vi aquela luz, eu falei, não, ela vai É, morrer, ela é, morreu. É possível esse filme de novo trazer essa dor, agora que ele estava, é, me tocou muito, eu sofri, eu me é, no filme, por que que matam ela? Mas, em termos de um resgate, essa partida dela, que reforça o luto, claro, a dor do luto, como vocês falaram, ele se engaja, a natureza, tudo isso que vocês mostraram, mas, de alguma maneira, é isso, ele tem a lembrança de alguém que partiu no amor, porque, claro, como a Sueli falou, a mulher dele o amava e ele amava, mas ele foi traído, porque ela não estava feliz e ele não tinha percebido e o abandonou. E tem muitas nuances esse filme. As figuras muito. femininas são lindas, o companheiro, o, É. O o, Félix, o porteiro da noite, é, né? Muito, muito rico esse filme. Obrigada. Tem uma cena é. linda do xadrez, né? Em que a rainha é capturada. A E o rainha, Félix ganha, né? O Félix ganha. a rainha é É lindo. capturada e ele fica raivoso. Ele, nesse momento ele se empolga, ele está vivo, né? Ele cai no chão e depois começa a rir dele mesmo. Linda cena, né? É. É aquele velho carrancudo, pesado, angustiado, vai se diluindo, né?
É. E aparece ele sorrindo com a criança, mergulhado na piscina, né? Ele tem um pouco de Água. resistência, né, com a criança, né? São No 3 início momentos de tem. encontro com essa criança, né? É, Não é muito fácil para ele, né? Mas ele consegue depois fazer continência para ele, né? Porque, E Glória, é como se aquele novo que essa criança é, representa também, ele tivesse muita dificuldade de, assim, né? Porque eu acho que a morte da Ellen foi a única morte que ele não se sentiu abandonado, nem traído, é, né? é. Então ele pôde elaborar, e aí esse novo pôde começar a chegar próximo à consciência dele, porque não é à toa que eles estão dentro de uma piscina. Se a gente pensa numa piscina, é uma emoção que está protegida, que está, né? Eu me lembro muito que quando a gente fala em um sonho que tem piscina, bom, é o espaço terapêutico, que o inconsciente está ali, que então tem um momento de possibilidade de transição ali dentro. Então é muito. Esse filme a gente assiste, reassiste. Liliana, as teclas É. pretas que foram embora, né? Que você não viu. Mas por quê? Porque era a sutileza que ele não estava podendo ter naquele momento. A dor era tão grande que tinha que ser aquela coisa dura, né? A música batida, né? A companhia dentro da alma dele, daqueles todos compositores maravilhosos, né? Ele nunca teve sozinho, na verdade. A arte salva, né? Exato. Agora, aquela cena onde ele está na montanha Marfisa, e Edna quer falar. fala, Edna. Tá. Tem um ponto que me chamou a atenção, a par da dor, da falta, que está sendo tão trabalhada aqui na nossa conversa. Há um momento em que o agente dele lembra a ele que ele está sofrendo por causa de alguma coisa que ele está deixando de olhar a realidade do homem competente que ele é para olhar a possibilidade de falhar. E eu acho que isso é uma característica muito interessante de quando a gente é, vai andando e caminhando em idade, Uhum. né? é, Aquela ameaça, eu posso ainda, eu não posso, eu sou o que eu posso continuar sendo, que hora que isso vai faltar? Que hora que isso vai me trair, vamos dizer, né? Em relação a tudo aquilo que foi construído durante a vida. Eu achei esse momento muito interessante e muito representativo de uma realidade. Uhum. A própria morte, né? A consciência da própria morte, né? Da finitude, né? É, e é aquela cena que eu coloquei para vocês no vídeo, onde ele está na montanha e vai fechando, mostrando do alto e vai fechando aquela amplitude até aparecer o rosto dele e um relinchar, né? Os instintos ali, né? Eu acho que ali mostra a nossa pequenez. A gente é Uhum. pequeno diante dessa grandiosidade da É. natureza, dessa plenitude, não é? É que é para aceitar as nossas limitações. E ele faz um carinho no cavalo, né? Depois ele faz, né? Aí, ali presente, os nossos instintos, é, E a e o pedra, né? A pedra aparecendo toda que a é da perenidade, né? pujança dela, né? Eu ô acho que Glória, nos remete a algo que não morre, que vai continuar. Sim. Tem algo Fala, Ed. maior, né? Eu acho que essa pedra ali, que
aponta para o alto, aquele, né? Eu acho que está falando um pouco disso, Eu- A dessa ligação, esperança, você está né? falando? Não, é da que ligação daqui e da continuidade, Sim, a da esperança, né, da perenidade que é continuidade. uma pedra, a pedra, né? Uhum. A permanência, né? A pedra é a É. permanência. E ele tira, né? Ele faz reverência a ela, né? Que lindo parte aquela de um cena. grande. Fala, Edna, o que a Edna quer falar? Fala. Era esse o ponto que eu queria tocar, Hum, do ângulo da pedra, desde a primeira que ele vê, que tinha uma proporção menor, que, hum, aliás, foi a jornalista que chamou a atenção dele para a questão da pedra lá no início, né? foi, foi. Vai e visita, mas mesmo essa menor que ele encontra no início, ela ainda tem o cume, é bem evidente aquele movimento visual. Achei muito interessante sempre isso. Ela fala, ela que traz a pedra pela primeira vez no filme, dizendo de um momento difícil dela, quando ela viveu o fracasso, e que ela encontrava, no isolamento dela, ela encontrava essa pedra. E a pedra dava para ela um conforto. A Jung também, né? Jung, Desde criança, né? Ele, é. ele brincava com a pedra, ele dizia que ele se confundia com a pedra, né? Eu estou sentado em cima da pedra ou a pedra? Como é que era a mesma linguagem que eu não estou me É lembrando? a pedra que está sentada em mim ou sou eu que estou sentada em cima da pedra? É. Não, e é muito interessante, gente, quando a gente tem filho pequeno, uma das coisas que muitos pais não permitem é que a criança traga pedras para casa. E toda criança gosta de trazer pedra, Gosta. Toda criança né? gosta de brincar com pedra. É. Quando Marfisa nós tivemos lá em Cordesburgo e na gruta, naquela Aqui, Gruta né? Mariana, meus filhos trouxeram umas pedras que tinham essa ponta, Edna, que eram assim, pontil. E elas ficaram no banheiro que eles usavam até a hora que eles disseram que não. Para que essa pedra aqui, mamãe? Eu falei, não sei. É de vocês, façam o que vocês quiserem. É. Aí um levou para a escola, outro deu para não sei quem. Então, quer dizer, aquilo ali era uma representação para eles dessa perenidade da vida, né? Porque nós É. somos muito rápidos, nós passamos por aqui muito rápido e achamos que somos a melhor coisa do mundo. E É. nós não somos a melhor coisa do mundo, nós estamos nesse fluxo, né, da vida. Eu me lembrei de uma pedra, era um coral que eu tive exatamente fazendo esse triângulo, que eu peguei no mar. E eu tive em casa por muito tempo. Exatamente o triângulo. E aí? Alguém mais? É aí. Diogo quer falar. Fale. Oi, boa noite. Boa Boa noite, noite. Marfisa. Boa Boa noite, professora noite. Liliana. Muito bom te ver. A Marfisa me convidou para participar aqui e ela disse que esse filme é Nietzsche do começo ao fim. E eu acho que essa pedra no final, essa pedra triangular, é uma pedra histórica referente ao Nietzsche. Eu acho que ele É, teve a ideia do eterno retorno olhando para ela, aí. né? Foi. Tem uma placa, nessa É, pedra que dá para ser visitada. é, Os dois momentos do filme que mais me marcaram foi no começo com essa frase na entrevista falando o importante é a capacidade de sentir é. e também no cume da montanha a gente vê uma figura com um sobretudo que a gente pressupõe que é o Beethoven, porque nessa hora que ele fala, compositores germânicos são muito boa companhia É. e de fato o Beethoven é, eu achei que o filme ele não só é uma alusão a Nietzsche o tempo todo, mas também é uma alusão ao romantismo, que valoriza muito a experiência e essa frase, o importante é a capacidade de sentir, é justamente uma frase
bem romântica, e é isso que faz a gente atravessar um luto, né? Naquela cena que tem uma figura com uma bengala e um sobretudo, e a gente pressupõe que é Nietzsche, é também uma alusão a uma pintura de um pintor chamado Caspar David Friedrich, chama Viajante sobre o Mar de Névoa. E essa pintura, ela fala do ideal do indivíduo romântico. Eu até acho que essa pintura já foi usada como capa de uma edição do Assim Falava Zaratustra. E, eu vou contar para vocês uma sincronicidade, né? A Marfisa me chamou aqui porque eu, eu perdi uma paciente esse mês. Ela faleceu depois de uma cirurgia. Realmente foi confirmado, Marfisa. Ela Foi. faleceu. Foi. E a Marfisa é minha supervisora, né? Então eu estou passando, ela está me ajudando com uma espécie de luto clínico. E hoje eu tive um sonho contigo, Marfisa, muito bonito, que a gente estava num consultório, aí uma revoada de flores passava pela janela, e depois eu acordei e atendi um paciente de 17 anos que perdeu o cachorro, que pode parecer um luto inocente, mas era um cachorro que acompanhava ele desde os 5 anos, e ele estava devastado, o paciente. E aí, no final da sessão, ele disse assim: Mas, Diogo, eu estou aprendendo que o luto é um processo e que nesse processo o importante é sentir. Ele falou exatamente isso. Olha, Foi hoje de manhã isso, eu fiquei arrepiado. é, 17 aninhos, né? Que lindo. 17 anos, tá indo bem. é. Que lindo, Diogo. Obrigado, Diogo, Obrigado a vocês. pela atribuição. Não, trouxe uma colaboração maravilhosa, porque você É, trouxe a vivência de uma pessoa que perde um animal, é, mas que aprende com isso a viver a perda. Gente, é muito E forte perder um sentir animal, é é. é muita isso. É dor. muito. Sentir é isso, é a gente poder viver a perda sem medo da perda, né? É, Muito eu bonito. gostaria de perguntar para você, Diogo, esse rapazinho está em terapia faz quanto tempo? Ele entrou em outubro do ano passado. Porque realmente mostra uma capacidade de É, elaboração é, no meio dos sofrimentos, que deve ser dele, claro que cada um tem uma qualidade, mas acredito que este tempo que ele está em terapia deve ter ajudado ele a poder suportar essa dor, né? Ah, professora, ele atribuiu isso, à terapia, agradecendo, mas eu atribuo isso a ele. Sim, Ele é um rapaz muito especial mesmo. É um sim, Ele, vínculo, né? Um vínculo. é, É um vínculo terapêutico também, né? é, Que propicia que ele manifeste esse potencial que ele tenha, porque o potencial é dele. E ele está podendo manifestar através do vínculo que tem com você, é. que é um vínculo muito bom, né? E eu queria acrescentar uma coisa, Sueli, não sei se você concorda, e Marfisa também. Ah, Estão enfatizando muito a dureza do personagem. Eu acho que ele não era duro em termos de dureza, ele era um homem profundamente sofrido. E quando querida Alexandre. eu acho que, Marfisa, você trouxe aquela imagem tão forte do inferno e do gelo, eu acho que ele tinha um talento tremendo e a arte salva, mas não sempre, não é? Vamos lembrar, vamos lembrar disso. Um homem, um virtuoso, um tremendo talento, mas muito sofrido. Então, Ótimo. eu não via ele como uma pessoa fechada, eu via ele como alguém que não conseguia sair disso, desse sofrimento, desse abandono desde criança, das perdas, e talvez pela ressonância, por essa entrega à música, à arte que ele tinha, esse dom de criatividade, de abertura, são pessoas criativas são mais sensíveis à dor. Então eu não vi ele. Eliana, eu não acho que nem que ele era duro, eu acho que ele É, estava duro. É como se é, ele tivesse se proteger, igual a casca do siri,
que é dura, porque o interior a carne é muito molinha, né? Então ele precisava daquela couraça até por causa do sofrimento dele como ser humano, né? Desde muito pequeno. Engraçado que eu me lembro do filho da Maísa, que o filho de Maísa foi colocado Nossa, foi. num, é, é, como é? No colégio, né, Um Sueli? colégio interno na Espanha. E ela teve um momento que estava cantando por lá e o menino estava com uma febre horrorosa e era o único que estava dentro da escola. E aí os padres, eu acho que era padres, chamaram e tentaram entrar em contato com ela para ela ir levar a criança, levar quando ela fosse embora para o Brasil, porque ele era o único que estava na escola e ela não levou, ela não trouxe. Então você É, imagina como esse rapaz teve que elaborar milhares de coisas para depois poder fazer um filme sobre a mãe e dar à filha dele o nome de Maísa. Mole não. essa Eu história eu acho, sabia da Maísa, o que eu esse acho que rapaz ele sofreu. não estava. Eu não vi ele como duro. Eu vi como. Até porque ele ressalta a importância de experimentar, né? Da experiência. E ele tinha toda uma reação física, né? Assim, da emoção, de enjoos, ele ficava mal, Ele era mas sofrido, né, Marfisa? eu acho que nesse tempo ainda, lidando com essas dores tão fortes e angustiantes, ele ficou carrancudo, fechado, ele se fechou. A expressão dele, as crianças tentavam brincar e ele fazia uma cara ruim, cara fechada, ele não ria. Depois isso fica visível quando ele vai brincar, aquela cena em que ele vai e se molha, se lava o rosto todo, se lava, brinca com as pedras e mostra a expressão dele. Ela muda, ele sorri, mas até então, no início da dor, ele se fechou, mas era muito claro a, a experiência da angústia e da dor, do sofrimento dele. Era. Ele tinha reações, né, de enjoos físicas. É, O sofrimento dele fica muito visível a gente, e é um grande ator, né? Ele já está lá com seus 80 anos, fazendo representando também, né? A gente nossa, fica maravilhoso. muito tocada com tantos símbolos, com essa fotografia, com a música. E esse filme eu já vi várias vezes. Dá para ver de novo. E Fala. um outro ponto, me dá licença, Marfisa, Fala. que me chamou bastante atenção, como se o artista e o seu público, o diálogo possível ali era o da expressão do artista e das palmas desse público. Diálogo mesmo, troca, muito pequena. Agora, em alguns momentos ali, quando a mãe chega e fala do filho, ele se deixa, ele se abre. Sim. Acolhe muito aquele menino, filho da, Sim, né? é, Eu lembrei dessa cena na hora que a Liliane começou a falar da, da sensibilidade dele e que ele não era uma pessoa dura. Eu lembrei dessa cena dele recebendo o menino aberto, Principalmente, completamente aberto, Edna, amoroso. Sabia o nome dele e da mãe, Edna, guardou. principalmente porque não era um menino abandonado como ele foi. Era um menino que a mãe estava junto ali, né, estimulando, dizendo: olha, ele quer ser como você, né? Quer dizer, e ele foi aí vem tocado pelo dele essa lobo, né? mãe cuidadora também que dentro dele existia, mas que estava meio perdida, né? Sei lá. E quando ela fala para ele que você traz alegria para os jovens, ele fala: isso é importante.
Lembra desse trecho? Em que ele está muito resistente, está todo ele atrapalhado, porque não quer voltar para o palco, e ela fala, mas você traz alegria, a sala está cheia, os jovens querem te... Pronto, aí a coisa mudou. E foi o contato com o novo, né? É o CODA, né? É o CODA que pode abrir para o É novo. o novo, né? Alguém que diz, eu quero ser como você, né? É. E ele é tocado pelo poder dele, dessa... É lindo. E E as há um músicas também. momento em que ele diz que ele gostaria de poder se revitalizar. Foi numa conversa com a jornalista, né? Que a palavra revitalização apareceu. E depois eu acho que naquele momento da água trouxe muito essa coisa do brotar alguma coisa ali, né? De vitalidade, A de natureza revitalização. estava em movimento, né? Fluindo. Gente, e a Cachoeira. gargalhada que ele dá com o mordomo. Ele cai no chão e ele ri dele mesmo. Ali ele Isso é uma vira coisa... criança, ele se renova, ele é a criança novamente, mas não mais a criança abandonada, a criança viva. Gente, É. eu não sei se vocês assistiram, eu assisti todos os documentários que fizeram sobre a Glória Maria, que passou no domingo depois do Fantástico. E aí tem um momento muito legal que ela vai, tem uma menininha na rua brincando de repórter. Um menino fingindo que está filmando e a menina. E ela chega e diz: Meu Deus, mas você. Aí a menina, Glória Maria. E essa moça parece já agora mocinha, né? E que está caminhando para ser também uma locutora. Gente, é Que muito delícia. bonito, muito bonito. Que lindo. Isso da coisa do jovem, Edna, que você falou, né? Que os jovens te veem assim. Isso é muito Uhum. bacana. É. Puras cenas que se encontram, né? Sim, Todos. muito bonito. Aquela cena da piscina, né? Da criança com ele, né? Que lindo. A criança está sempre querendo, né? Sempre se aproximando dele, né? É. E você, Zara, o que você achou do filme? Você falou que tinha visto. Sim, eu gostei muito, achei muito sensível, assim. Todas essas coisas que vocês estão falando, né, a respeito da pedra e do fato dela ser ferida também, né? A ferida dela fez com que ela conseguisse encontrar com a dele, né? Assim, ele só deu abertura para ela porque ela também tinha essa dor dentro dela, né? Assim, algumas coisas importantes que vocês falaram, né, acerca da pedra, do Jung, da pedra, né? Da pedra como esse lugar do efêmero, né? Desse lugar do eterno, né? De alguma forma, É, dentro da gente, né? É. Eu fiquei muito triste também no final, quando ela morre, né? pois é. A história, É, a mas cena faz do parte, as filme, né? angústias, são seres lidando com angústias, né? Sim. Aquela parte das teclas, né, que faltam, né? Faltam justamente as teclas negras, né? As teclas pretas, né? Que Como é que você complementam, né? viu isso, O Zara? complemento. Hã? Como é que você viu isso, desse Dele ser uma sonho? pessoa, né? Dele ser uma pessoa solar, né? E está faltando justamente essa parte instintiva, né? Da noite, né? Que ele estava preso nisso, né? E ele não conseguia lidar com isso, né? E ela traz ao mesmo tempo esse sentir que ele mesmo fala, mas no qual ele mesmo estava preso, né? Assim, ela foi um psicopompo para ele, né? Uhum. Foi, foi. foi. Um amor É. lindo, né? Acho que nem precisaria ter sido
amor de homem e mulher, né? A relação dos dois, ela como admiradora dele, né? Resgatando nele a vida, né? O brilho da vida, né? Uhum. É. E a ânima também, né? Alma, Uhum. making soul, né? Alma, E houve um ânima. ponto, Né? desculpa, houve um ponto interessante em que, em um dado momento, ele pede que ela o acompanhe. Ele, Sim, ele cria coragem e pede, ele reconhece a necessidade que ele tem daquela ajuda, né? É, mas e depois ela quer acompanhá-lo e ele diz: não, agora eu posso ir sozinho. Quer dizer, ele podia adentrar na própria solidão e viver sua angústia para. E não tem outra saída. É via solidão. A alma precisa de tempo, como diz a Verena Castro, né? É assim que nós vamos encontrar as figuras internas, as figuras da noite, para o amanhecer, né? Martins, e ela diz nesse Jogar momento que xadrez. ama ele, né? Hã? Nesse momento ela fala que ama ele. É, Quando ele diz que não precisa mais, que ela pode ficar sozinho, ela fala que ama ele. E aí, o que que você acha da reação dele? Porque ele não fala nada. ele fala, mas eu sou um velho. É, E ela falou, alguma coisa? Algo contra os jovens? E, e ele sai, né? Mas eu acho que ele ainda estava com a dificuldade de lidar com o novo. Ele vai viver a sua angústia, a sua solidão. Ele quis ficar sozinho. Nem o agente sabia onde ele estava. E é aí, é a saída. É o momento que você precisa se isolar para se encontrar, né? Você precisa viver a própria É, solidão, é. é, porque o processo de individuação impõe isso. É o reconhecimento da sua imparidade, né? Da sua, do ser único que você é. E isso é solitário. Não dá para dividir. é. É se reconhecer no meio, mas com a sua imparidade, né? Amiga, eu vou te dar parabéns, parabéns aí esse início, mas eu vou ter que sair, tá bom? Obrigada, Tá, querida, querida? pela Beijo, gente. presença. Fiquem com Obrigada pela tua Deus. presença, Sueli, sempre importante. Um beijo grande. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Beijo, querida. Eu acho que Também deu já tempo, né? quase na hora, né? Mas assim, alguém mais quer falar? Fazer uma contribuição? Muito honrada aqui com essas presenças, Jaqueline, Tatiana, Cristina também, e todos os outros aqui presentes. Eu agradeço a disponibilidade de vir, me ouvir, participar. Fico muito grata, né? Zara, que nós A começamos bem. Liliane. Linda noite, né, com a Marfisa, né? Hã? Uma linda noite com a Marfisa, né? Começamos bem, né? Obrigada, eu fico alegre de estar aqui também, em contato com vocês. Liliana, obrigada, querida amiga. E vocês estão convidados para Também, o dia, qual vai ser o próximo? Dia 20, Ah, o dia não sei ainda, Zara. dia 17, não é isso? É a terceira, é a terceira É, terça-feira do mês. terceira terça-feira do mês. Deixa eu até dar uma palhinha aqui para vocês qual vai ser o próximo filme. um agradecimento especial a Alice. Sim. Um beijo Ah, para Alice, foi você, ótimo, Alice. viu? Muito obrigada, hein? É com a Pela Maria Helena Guerra, contribuição. né, Zara? É, Maria Helena Mandacaru, Asas do Desejo, no dia 17 de junho, às 8 horas. Estão Também é um todos filme convidados. belíssimo. Sim, não vamos perder. Maria Helena é ótima. A Maria Sim, Helena é. Sempre um prazer ouvi-la. sim.
Então, queridos e queridas, boa noite. Sônia ficou quietinha aí o tempo todo. Não, Tá você sem está sem som. som, não adianta falar sem som. Abre o som, Sônia. Abre o som. Não sabe. Aí embaixo. Clica no. Ah, tá, já. Pronto. Eu só queria falar uma coisa das teclas, né, do piano, Sim. porque as teclas pretas, assim, no meu parco conhecimento, ela é que dá a maior possibilidade de criar, sabe, em cima da música, em cima do que você está tocando. As brancas te dão a base, mas as pretas, né, que vão ser os bemóis e os sustenidos, é que ali você vai criar muito mais, né? E no Complementa, né? filme complementa, fica mais bonito, fica mais emocionante, fica mais vibrante. As Então, brancas são base, né? interessante isso, interessante. Porque, inclusive, na coda tem o momento do término, mas também teria o momento de criar alguma coisa nova ali. A coda dá oportunidade É, para aparecer pois essa é. atividade. E só mais uma coisinha, eu estava pensando, né, nessa possibilidade de uma renovação mesmo na idade avançada, né? Como hoje isso está difícil para a gente, né? Porque não se abre, eu sinto assim, né? O mercado, a receptividade, é como se assim, o velho não tem mais, né? E não é verdade. Isso não é verdade. Muita gente está assim criando depois da aposentadoria, buscando outras novas fontes, né? Riquíssimas também, né? Eu vi esse filme há muito tempo, então eu não lembrava muita coisa, né? Mas, Marfisa, parabéns, belíssimo trabalho, viu? E para a Glória e para Zara também, que são as coordenadoras, né? É muito bom, viu? Muito A obrigada. Glorinha, Obrigada pela sua presença, Sônia. Obrigada, Glória obrigada a aí você. sempre se reinventando. É, Nossa querida Glória, com essa a Glória, cabecinha pois é. branquinha, mas sempre se reinventando. Glória, você Criando. só mudou a cor do cabelo, viu? Você continua mesmo. Eu tenho pintado ele de branco. Tá ótimo, tá muito bom, tá muito bom. Eu pinto ele de branco toda semana para ele ficar branquinho. Sei. Tá bom. Retoca, né? Retoca toda semana. Valeu, Tá Eu me bom. Glória. lembrei de uma coisa que com que a Sônia está falando das teclas, como que é interessante, né? Ela veio lembrá-lo do sentir. Porque o momento em que ele tem dificuldade de fazer aquela apresentação naquela loja lá, com poucas pessoas, ela senta com ele e eles têm uma sintonia assim íntima, né? É lindo, foi lindo aquele trecho. Ela traz o sentir, né? Sentir o negro, né? Sentir a falta, Quer dizer, ele não ia conseguir transpor aquela dor se ele não sentisse, né? É. Se ela viesse mostrar isso para ele, né? O medo de sentir é tão grande por quem está sofrendo, né, nele, né? Mas no momento que ele relaxou e deixou, que ela. Gente, mas esse não é o nosso trabalho, né? Ajudar as pessoas a entrar Exatamente. e vivenciar e experimentar os seus sentimentos. A encarar a dor, né? A encarar. É, Isso, exatamente. aguentar a sua própria angústia, a sua solidão, a sua angústia, esse aguentar, né? Experimentar e viver o que sentir. Não tem Pergunta. outra forma, não tem outra É. saída. Acho E que é assim, tão- o entendimento, né? Primeiro o entendimento daquele sentimento e acolher o sentimento. É duro, é acolher. difícil, mas É. é necessário, né? Eu acho que amplifica muito a Mas é vivência, né? duro, porque a vida é isso, é uma luta, como diz o É, Nietzsche.
a vida é uma luta constante, né? E a E gente essa é uma consegue das ser lutas. feliz apesar disso. Porque equilíbrio é isso mesmo, né? É dos dois lados, as polaridades, né? E ser feliz Exato. é estar aqui. Se ficar tudo na mesma, é rigidez, né? Então, a gente, equilíbrio está ali, os pratos. Como diz o Krenak, né? Nós precisamos dessa energia de alegria para equilibrar. É importante. Né? Claro. E é só lidando com as dores e angústias, né? Só reconhecendo, né? Sabendo que é assim. Isso. Reconhecer. Muito bom, queridas. Tá bom. Muito bom. Boa noite. Obrigada. Obrigado, Bye, bye. Marfisa. Tchau, obrigada a você. Obrigado. Parabéns, Beijo. equipe. Grata, Alice. Boa noite a todos. Fiel escudeira. Obrigada, gente. Muito grata. Boa noite. Alice é Bye, bye. psicóloga também. Alice. Obrigada, Alice, pelo trabalho aí. Obrigada, Alice. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, menina. Tchau. Tchau. Você fecha, Alice? Vou fechar, vou encerrar. Tchau, boa noite. Boa noite.